Boa tarde a todos. Como está escrito ali, eu me chamo Bruno, sou coordenador de engenharia de produto e aplicação na Virginia Luft. Estou fazendo aí 10 anos de empresa, na verdade fiz há 3 meses atrás. A ideia da apresentação aqui é fazer uma análise comparativa entre duas UTAs, sendo uma UTA de alta eficiência, que inclusive é um lançamento nosso, que nós divulgamos na última Febraba, versus uma UTA standard de mercado. E durante a apresentação eu vou focar bastante tanto na parte construtiva dessa UTA, quanto na parte de seleção dos seus respectivos componentes. Mas de antemão gostaria de comentar um pouco sobre a empresa, fazer uma breve introdução sobre a empresa. Virginia Luft, para quem não conhece, é uma fabricante alemã. Nós é uma multinacional alemã, na verdade, né? Nós temos fábricas em diversos países pelo mundo, como a própria Alemanha, Croácia, Polônia, Áustria, México, e nós estamos atualmente no Brasil desde o ano 2000, estamos completando 25 anos, onde nós temos uma área fabril de aproximadamente 14 mil metros quadrados, e o nosso campo de atuação é na parte de fabricação de dampers, atenuadores de ruído, de ventiladores, pancóilos, UTAs, pancoletes e assim por diante. Aqui embaixo, e nós estamos sediados no Rio Grande do Sul. Aqui embaixo é basicamente uma frase do que a Virginia Luft gosta de propor para os clientes, né? Então a gente não é só uma fabricante, a gente é uma parceira de soluções globais na área de ventilação e na área do ar-condicionado, sempre oferecendo aí um produto diferenciado, com alta tecnologia e com alta eficiência para os sistemas. Então, posteriormente aí essa breve introdução sobre a empresa, a ideia elencada aqui é fazer o que? A comparação, né, para esse comparativo de uma UTA de alta eficiência versus uma UTA standard. Para isso, nós vamos criar uma condição de projeto, que vai ser um norte para a gente idealizar uma UTA, selecionar uma UTA. E na sequência, a gente vai selecionando os principais componentes que vão compor essa UTA, passando para a parte de filtros, serpentinas, dampers, a própria referência do equipamento em relação à estrutura, o gabinete, quanto que ele vai afetar na parte de transferência de calor, ou seja, o que ele vai perder de energia para o meio ambiente, né, para o ambiente afora. A parte de vazamentos, a seleção do modo ventilador. Para quem não sabe, a Virginia Luft é a única fabricante de fancoil e ventilador também. E no final das contas nós vamos fazer um comparativo desse consumo, o que vai afetar o consumo energético de cada um dos equipamentos. E vamos ter um payback lá no final. Então, antes de tudo, vou comentar brevemente o que vai ser o comparativo aqui dos componentes. Nós temos elencados então a UTA 01 como a nossa UTA Igicon, que é a nossa linha de lançamento, que ela possui um painel de 64 mm de espessura, versus uma UTA standard do mercado aí de 1 polegada de espessura de isolamento de poliuretano. Também vou comentar um pouco sobre o grau de estanqueidade, né, que segue rege a classe C conforme a DW43, versus uma estanqueidade classe A, que tem baixa estanqueidade, ou seja, uma outra que vai ter bastante vazamentos, e isso, consequentemente, desperdício de energia. Vamos fazer as seleções de filtros bolsa de 600 mm de profundidade na UTA 01, no qual vai gerar uma menor perda de carga, versus filtros plissados com profundidade de 45, que vai gerar uma maior perda de carga, maior consumo de energia também. Vou selecionar também uma serpentina que aproveita toda a área de seção do módulo, e isso faz com que uma velocidade do ar dela seja menor, na faixa de 2 metros por segundo, versus uma outra serpentina que eu vou propositalmente reduzir o comprimento do aletário e com isso aumentar a velocidade de face nela. Ambas vão atender a mesma capacidade, porém uma vai ter uma velocidade maior que a outra, e vamos ver o que isso afeta no desempenho do conjunto, do sistema. Vamos selecionar também dampers cuja velocidade fica na faixa de 5 metros por segundo, versus dampers que de mesmo material e mesma pá, porém com velocidade diferente, e ver o que isso vai afetar no desempenho. E lá no final, a seleção de um conjunto motoventilador de alto rendimento versus um conjunto motoventilador de baixo rendimento. Então, dado esse comparativo resumido, nós vamos iniciar então a parte da condição de projeto. A gente precisa ter um norte, né, para começar a selecionar uma UTA. Então a gente arbitrou alguns dados aqui, dados como a localização que a gente vai fazer no cálculo, que é Recife, Pernambuco,
Cargas térmicas aleatórias 6,6 TR, fator calor sensível 0,85. Aqui na minha direita nós temos um recorte da NBR 16.201 de 2008, onde mostra as condições extremas de Recife, na condição de verão. Com essas informações aqui de carga sensível, com essa fórmula aqui, nós conseguimos já então calcular a vazão de ar, a vazão de suplamento. O QS seria o calor sensível, o ponto TA seria o ponto de conforto, que é 24 graus, que nós estamos estimando, e o ponto TD é o ponto de ensufamento, que no slide posterior eu vou mostrar onde é que a gente retirou. Nós estamos estimando também uma renovação de ar de aproximadamente 20%, filtros G4F9, perda de carga disponível, ou seja, dos dutos, de 250 pascais, a utilização de ventilador pleno fan, o motor acoplado diretamente no eixo, evitando assim o uso de polias e correias. E com essas informações aqui, nós já conseguimos traçar o psicométrico, na carta psicométrica, e fazer o primeiro cálculo aqui de vazão total, que já tem a resposta aqui, que é 5.200. Então, aqui é um recorte da carta psicométrica. O ponto A é o ponto de conforto, 24,50, que nós estamos estimando. O ponto B é a condição do ar externo, que a gente pegou na NBR. O ponto C é o cálculo de mistura, que dá para estimar baseado nessa fórmula, que é o percentual de ar externo vezes o ponto B, percentual de vazão de retorno vezes o ponto A, dividido pela vazão total pelo ponto C. Aqui nós temos o que? O transferidor psicométrico. A gente pega a carga sensível, divide pela total, vamos ter aquele 0,85 e nós traçamos essa reta. Essa reta a gente coloca aqui em cima, bem em cima do ponto C, e chegamos até o ponto de saturação aqui do ar. Ao 100% nós vamos ter o tal do ponto D que eu havia comentado no slide anterior. E com isso a gente consegue calcular a vazão total. E uma observação, para facilitar os cálculos, a gente desconsiderou o acréscimo de carga sensível emitida pelo motor elétrico. Com isso, nós então já conseguimos traçar os pontos, já conseguimos colocar as temperaturas, por exemplo, temperatura de mistura 26 graus, bulbo seco, bulbo úmido, o ponto D em torno de 11,4 graus. Essas duas informações vão ser importantes mais para frente, quando eu mostrar para vocês a parte de transferência de calor. O ponto A é o conforto e o ponto B é o ar externo. Também já consigo aqui evidenciar essas informações, sinalizando mais ou menos como vai ser essa luta. Já que nós já sabemos que tem filtro G4, sabemos que tem F9, sabemos que tem uma serpentina aqui. Aqui na minha esquerda, nós temos um equacionamento das capacidades. Uma coisa é a carga térmica, outra coisa é a capacidade. A capacidade tende a ser maior do que a carga térmica. Por quê? Por causa que tem renovação de ar, que é aqueles 20% que eu havia comentado. Então, aqui nós temos as formulações aqui, capacidade total, capacidade sensível, latente e vazão de água. E com isso, com aquelas formulações, nós já conseguimos calcular as capacidades. Isso vai ser importante aonde? Na água das serpentinas, que a gente utiliza um software específico, dedicado, para selecionar a serpentina. Mas com essas informações, a gente consegue bater os dados para ver se de fato a luta em si vai estar atendendo as condições da serpentina. E na minha direita, nós temos já a pré-seleção do fancoil, ou seja, a gente já consegue saber aproximadamente o dimensional. Aqui nós temos um módulo de mistura, ar externo, ar retorno, o filtro, serpentina, ventilador com complemento direto, e o filtro na descarga F9. Então, como a gente já tem a condição de projeto, a gente já tem o norte, a gente já começa a ter as informações, a gente já tem informações suficientes para iniciar a seleção dos principais componentes que eu havia comentado. Nós vamos começar então pelos filtros. Bom, como eu havia comentado lá anteriormente, na parte dos filtros nós vamos selecionar filtros bolsa de profundidade de 600 mm na UTA de alta eficiência, que é a UTA 1, versus os filtros plissados. Aqui na minha esquerda nós temos os filtros G4, tanto plissado quanto bolsa. A gente seleciona o modo ventilador considerando uma perda de carga média dos filtros. E aqui em negrito vai estar escrito que no filtro plissado G4 nós temos 12,27 mm de coluna d'água, a média, enquanto que no bolsa 11,37.
Percebam que a diferença é muito pouca de um filtro para o outro. Porém, se a gente começar a somar as perdas de cargas de todos os demais componentes que nós temos adiante, e eu vou mostrar para vocês, lá no final vai ter um resumo das perdas de carga total e vocês vão ver que vai dar uma discrepância de valores. Aqui nós temos a parte do filtro fino F9. Novamente, considerando a perda de carga média, 20,17 no prestado, versus 18,86 milímetros por tonelada, mais ou menos 1 milímetro de diferença na média. Outro ponto importante é o seguinte, que inclusive vai estar nos próximos slides. Alô? Aqui esse slide aqui vai mostrar um gráfico de desempenho de perda de carga do filtro na coluna Y, conforme o período em meses. Isso, claro, considerando uma constante de sujidade dos filtros, que a gente sabe que nunca vai ser constante de sujidade, vai depender conforme vai estar a sujidade no próprio ambiente de retorno, indoor externo. Mas aqui já dá para ter uma ideia que nessa linha azul aqui, a perda de carga mostra que no filtro bolsa vai ser sempre inferior do que a do filtro pressado, durante toda a vida útil. Além disso, nós temos que, se a gente trocar o filtro G4, que é esse filtro aqui, na perda de carga média estimada de 120 pascais aproximadamente, percebo que o filtro bolsa demora mais ou menos aproximadamente 3 meses a mais trabalhando no equipamento do que trocar com o filtro pressado que você trocaria antes. Ou seja, a máquina consegue operar ininterruptamente durante aproximadamente 3 meses a mais do que com um filtro bolsa, do que com um filtro pressado. Isso considerando o filtro G4. Da mesma forma, nós temos um gráfico para filtro F9, que mostra a mesma ideia, a mesma lógica, que a perda de carga sempre vai ser menor, e a mesma lógica de que vai demorar mais tempo para fazer a manutenção desse filtro. Isso é muito importante para que existem aqueles ambientes, aquelas aplicações que tem que se evitar ao máximo a parada do equipamento para algum tipo de manutenção. Então, utilizando filtros bolsas, logicamente, essas máquinas vão parar muito menos para fazer esse tipo de manutenção. Além, claro, da perda de carga e consumo de energia. Agora vamos entrar na parte das serpentinas. A gente então fez ali os cálculos ali, temos as cargas térmicas, temos a vazão, temos as capacidades necessárias para selecionar a serpentina, então a gente já tem todas as informações. Eu havia comentado anteriormente que a gente vai selecionar na ulterior deficiência uma serpentina cuja velocidade de face é 2 metros por segundo, versus uma outra de 2,5 metros por segundo. Ambas, aqui da outra 01 e aqui da outra 02, ambas estão atendendo exatamente a capacidade solicitada, calculada inicialmente. Só que essa aqui, como tem uma área menor, tanto é que a velocidade é maior, como é que a gente fez então para aumentar essa capacidade? A gente colocou mais valetas por polegada. Isso gera o quê? Gera uma perda de carga adicional. Porque para te aumentar a capacidade, tu tem que ter uma área de troca térmica mínima. Então a gente teve que colocar mais valetas aqui. E para vocês, eu imagino que já devem ter aberto um fancoil e visto, com o passar do tempo, pode gerar uma incrustação na serpentina e isso vai afetar diretamente o desempenho dela, além do consumo elétrico maior, porque gera maior dificuldade da passagem do ar sobre esse aletado. Então aqui, com 2 metros por segundo nessa serpentina, vamos gerar então uma perda de carga de 115 pascais versus 196 pascais na outra 02. Também é uma diferença de 80 pascais, 8 milímetros, 7 milímetros aproximadamente. Tá? Porém, conforme eu havia comentado, depois nós vamos somar todas essas perdas de carga e ver o que vai dar de fato de diferença no total. Parte de dampers. A Berliner, conforme eu havia comentado, nós somos fabricantes de dampers. Fabricamos dampers em alumínio, com perfil de airfoil, no qual gera uma menor perda de carga comparado a dampers de fases retas. Na seleção da outra 01, nós estamos considerando a seleção com velocidade de 5 metros por segundo, né? Que é usual para dutos de conforto térmico. Né? Com essa velocidade, a perda de carga é de aproximadamente 9 pascais. Porém, se selecionar com 8 metros por segundo, que é a ideia proposta na outra 02,
nós vamos para 28 pascais, 300% de diferença, aproximadamente aí, quase 2 milímetros de diferença. Porém, uma UTA geralmente tem mais de um damper, tem 2, tem 3, 4, 5 dampers, né? Então, um mau dimensionamento ou até algum tipo de equívoco na montagem dos dutos em algum damper, por exemplo, nessa UTA eu estou considerando 20% de renovação em um damper menor e 80% de retorno em um damper maior. Se por acaso, em obra, fizerem a instalação errada, fizerem ao contrário, obviamente os 80%, né, uma razão muito maior, vai chegar numa velocidade bem maior do que essa daqui no damper, né, de ar externo. Então, esse gráfico aqui mostra o que? A variação da perda de carga conforme a velocidade. Percebam que se erroneamente for mal dimensionado, numa velocidade de aproximadamente 12 metros por segundo, nós vamos ter uma perda de carga de 60 pascal. Então já foge totalmente daquele valor ali estimado de 9 ou então de 28. Vamos ter uma diferença muito grande já nessa perda de carga e no consumo de energia. Agora a gente vai comentar um pouco sobre os gabinetes, tá? Tanto na parte de transferência de calor quanto na parte de vazamento. Na parte de transferência de calor, nós fizemos alguns cálculos de resistência térmica, tá? Para calcular o que é a transferência de calor por condução e a transferência de calor por convecção interna. Então, com isso, a gente consegue estimar aproximadamente o que de desperdício de energia elétrica nós teríamos em cada UTA. Então, a análise vai se propor no que? Na estrutura externa e interna, nos componentes internos do equipamento, no local onde será instalado, nas equações de transferência de calor, que eu vou ensinar todas aqui também, nas fontes térmicas, as propriedades de cada material e o que isso também impacta no trocador de calor, que é a serpentina. Aqui do meu lado aqui eu tenho um exemplo da nossa linha Engiconte, que é o nosso lançamento, que eu havia comentado. E aqui nós temos nessa estrutura 7 pontos importantes que vão ser analisados, estudados e calculados. Então aqui o perfil estrutural recoberto pelos painéis, o ponto 1 aqui, que é o perfil tubular 40x40 ou 40x80, ele é o que sustenta a máquina em si. Nós temos o isolamento térmico em poliuretano, ponto 2, de 64 mm de espessura. O suporte base em nylon é o ponto 3. Esse suporte aqui é de PVC, de plástico, porque ele evita com que haja essa fonte térmica de dentro para fora, ou seja, ele evita que o ar gelado aqui de dentro transfira para essa chapa aqui, por meio de condução, e faça com que tenha desperdício de energia e condensação no painel. Borracha de vedação, essa nova linha aqui que a gente está trazendo para o Brasil, é uma gacheta de vedação injetável. Então a Berliner adquiriu um equipamento para injetar uma gacheta, ao invés de fazer aquela colagem com fita PDM, e com o tempo ela se resseca, começa a se descascar, e ser um ponto de vazamento do ar, fuga do ar, desperdício de energia. Aqui na questão do ponto 5, basicamente aqui é o painel em aço galvanizado externo, painel inox interno e também os parafusos. Então, essas estruturas desses 7 pontos vão ser calculadas as suas resistências, vão ser calculadas a transferência de calor de condução e convecção interna. Considerando temperatura externa de 34,1 graus, que é aquela condição de Recife que eu comentei da NBR, considerando uma instalação em laje com cobertura e desconsiderando efeitos de convecção externa e radiação, porque senão o comparativo estaria muito extenso. Né? Então, para facilitar os cálculos, iremos considerar apenas condução e convecção interna. Aqui eu tenho um videozinho da estrutura da máquina e os painéis sendo montados sobre essa estrutura. Percebam que o piso vai ficar totalmente liso e nivelado, não vai ter nenhum desnivelamento em relação à estrutura, tanto no piso quanto nas laterais. Outra coisa importante, os painéis estão sendo montados, percebam que a estrutura vai sumir. O que eu quero dizer? A máquina vai ficar do lado externo apenas construtivamente com painéis. Vocês já devem ter visto outras máquinas por aí, no campo, instaladas, que o perfil estrutural da máquina, geralmente com perfil de alumínio, ela está exposto do lado externo. Se ela está exposta do lado externo, vai estar exposto do lado interno,
vai haver transferência de calor, alumínio altamente condutivo, vai condensar onde? Em cima do perfil. Essa máquina aqui, a máquina fica com os perfis cobertos pelo painel isolante por fora, e vocês vão também que é um antes e um depois, tá, daquele vídeo. Então nós temos a estrutura tubular, que é o que sustenta toda a máquina, e posteriormente os painéis que cobrem totalmente esses perfis 40 por 40 aqui. E aqui é um videozinho por dentro. Então vocês vão ver a montagem dos painéis, ó, abraçando totalmente o perfil, tanto na parte de baixo quanto nas suas laterais. E aqui nós vamos ter então um recorte aqui, que vocês vão poder ver exatamente como fica a montagem desses painéis nos cantos. Ó. Ele abraça totalmente esse perfil, não fica exposto nem pelo lado de dentro e nem pelo lado de fora, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima também. E aqui também, novamente, um antes e um depois de como é que fica o acabamento do equipamento. Agora sim, nós vamos comentar sobre a parte dos cálculos de resistência térmica. Inicialmente, vamos comentar sobre a parte de condução. Aqui, para quem não conhece, isso aqui é assim, camadas, onde são calculadas as resistências térmicas. São as camadas, né? Então aqui é praticamente um painel cortado com as camadas do ponto T1, T2, que é a chapa externa, ponto T2 a T3, isolamento térmico, ponto T3 a T4, a chapa interna. E aqui é uma simbologia das resistências térmicas aqui, que são calculadas. Aqui nós temos então as formulações. Todas as fórmulas são iguais, o que muda é o quê? A espessura das camadas, que é o L, o K, que é o coeficiente, que é a condutividade térmica de cada um desses materiais, que eu já comentei, e o A, que seria a área. Então nós temos ali o aço carbono, nós temos o isolamento, nós temos o inox, nós temos o suporte base nylon, os tubos e a borracha de injeção. Importante. Depois de feitos esses cálculos aqui das resistências, nós pegamos a variação da temperatura externa com a interna e dividimos pela soma das resistências. Com essa forma, nós encontramos então a transferência de calor em watts, porque é o cálculo da resistência da Kelvin por watt. Antes da gente chegar nos resultados dessa forma, vou elucidar um pouco da UTA 02, que é o standard do mercado. Então, nós também temos 7 pontos que nós vamos calcular, começando pelos perfis de alumínio, o aço side 20, que seria os painéis externos, o isolamento que eu comentei de 1 polegada, os parafusos em cabos, os cantos plásticos que fazem a união desses perfis, que vai montar a estrutura da máquina, as capas de PVC que recobrem o perfil de alumínio, para evitar que seja apenas alumínio exposto ao ambiente externo, e as fitas EPDM ao invés de fita, aquelas gachetas injetadas. Da mesma forma que na UTA 01, estamos considerando as condições externas exatamente iguais, inclusive o ambiente de instalação, e as mesmas considerações que a gente está desconsiderando efeitos de convecção externa e radiação. As fórmulas são exatamente iguais, o que vai mudar o que são as espessuras de algumas camadas e os coeficientes ali, a condutividade ali, de alguns materiais que mudaram um pouco, né? Da mesma forma que a fórmula da transferência de calor vai ser exatamente igual. Com isso, nós temos a tabela à linha esquerda da UTA 01, que é a nossa linha de alta eficiência. Aqui nós temos o K, que é o coeficiente, que é a condutividade de cada um desses materiais, daqueles 7 materiais que eu havia comentado. O L é a espessura das camadas. E aqui nós temos os resultados das resistências térmicas. Em amarelo, nós temos o somatório de 0,1811, que é o 1 por watt, versus na UTA 02, 0,0583. O que isso significa? Essa resistência da minha UTA 01 é maior que a da UTA 02. Quer dizer o quê? Ela é mais resistente a perder calor do que a UTA 02. Ou seja, se ela é mais resistente, ela vai perder menos calor do que a UTA 02, na questão de condução. Tá? E aqui está um resumo novamente da fórmula que eu havia comentado das resistências térmicas. Antes da gente calcular a transferência de calor em watts,
nós temos que calcular também a partir de convecção interna. E para isso nós temos essas fórmulas aqui na minha esquerda e essa tabela do livro de transferência de calor do Senge, que é o autor. Aqui na minha esquerda, então, nós temos 4 fórmulas. A primeira, para quem não conhece, é o número de Reynolds. Ela está atrelada ao produto da massa específica com a velocidade e com o comprimento característico dividido pela viscosidade dinâmica, que nós encontramos aqui nessa tabela. Por que está colorido dessa forma aqui? Porque essa cor aqui está atrelada à parte após a serpentina. Após a serpentina, em torno de 11,5 graus. Lá atrás, nos slides, eu já comentava, ó, temos que recordar aqueles 26 graus e 11,5 graus que lá na frente a gente vai calcular. É por causa daquilo, que a gente não tem alguns parâmetros, como a viscosidade dinâmica, nos exatos 11,5. Então, a gente tem que fazer uma interpolação linear. E aqui, entre 30 e 25, por quê? Porque é os 26 graus da condição de mistura, que fica na caixinha de mistura antes da serpentina. Então, encontrado esse valor aqui, devido à interpolação, nós atribuímos aqui na fórmula e vamos calcular o número de Reynolds. Posteriormente, esse N aqui significa Nusselt, né? Então, nós pegamos esse valor de Reynolds, colocamos na fórmula, porém temos que encontrar o número de Pran. O número de Pran nós encontramos nessa coluna aqui, também fazendo a interpolação linear em cada uma das condições, antes da serpentina e depois da serpentina. Encontrado esse valor de Nusselt, nós atribuímos nessa fórmula aqui. Nós temos o comprimento característico, nós temos o coeficiente condutivo, nós precisamos encontrar o H, que é o coeficiente convectivo. Então, como a gente já tem aqui 3 variáveis, falta só uma, nós encontramos esse H. Com o H encontrado, nós colocamos na fórmula de transferência de resistência térmica por convecção, e nós temos também a área e conseguimos calcular. Aqui, então, nós temos a parte de junta 0,1. Na parte de junta 0,1, eu desmembrei de 2 formas. Dados 1, que está em verde, e dados 2, que é essa tabela aqui com as variáveis calculadas. Em dados 1, aqui nós temos todos os parâmetros, então. Vazão, área, a temperatura de 26 graus que eu comentei, que é a temperatura de mistura. Aqui nós já temos os dados calculados ou retirados da tabela que eu havia comentado, as interpolações. Todos aqueles equacionamentos já estão com os resultados aqui, mas o que é mais importante é esse cara aqui, que é o finalmente, que é a resistência por convecção, que deu 0,14, que é o por watt, na parte aqui de dados 1, enquanto que na parte de dados 2, a variável resultante de resistência de convecção interna é 0,121, na UTA 01. Agora, na UTA 02, como foi feito exatamente os mesmos cálculos, as mesmas formas, só que, claro, com camadas diferentes, que é outro equipamento, nós vamos ter uma resistência convectiva interna de 0,138, dados 1, ou seja, é menor que aquele 0,14, que eu comentei agora há pouco, enquanto que em dados 2, 0,120, ou seja, menor do que 0,121. Isso quer dizer que ela é menos resistência a perder calor. Então ela vai perder mais, ela tem maior transferência de calor na parte convectiva também. Então, tanto na parte convectiva interna quanto na parte de condução, a resistência térmica na UTA 02 é menor, ou seja, ela vai transferir mais calor para o ambiente, vai ter maior desperdício de energia. Aqui nós temos uma tabela, então, com os somatórios das resistências, tanto de condução na parte de dados 1, condução na parte de dados 2 e convecção, dados 1 e dados 2. Nós temos os valores finais, da UTA 01, somando todas as resistências que a gente calculou, 0,441 versus 0,316. E isso agora, com essas informações, a gente já consegue calcular a transferência de calor. Com essa fórmula aqui, que eu já havia mostrado, que é baseada numa diferença de temperatura externa com interna, dividido pelo somatório das resistências. Percebo que a transferência de calor na UTA 01 é 144 watts aproximadamente, enquanto que na UTA 02 vai dar quase 200 watts, 193 watts aproximadamente. Tá? Se convertermos essa transferência de calor em energia térmica e atribuirmos ali um COP aleatório, coeficiente de performance do sistema, de 3,
pegamos essa energia térmica, dividimos pelo copo e conseguimos aí estimar um consumo de energia elétrica desperdiçada de 0,048 kWh versus 0,064 kWh na UTA 02, ou seja, comprovadamente vai ser um consumo de energia elétrica maior na UTA 02 do que na UTA 01, considerando aí um qualquer arbitrário de 3 aproximadamente. Agora vamos adentrar na parte de vazamentos dos equipamentos. Tá? Antes de fazer qualquer tipo de cálculo de vazamento, a gente gostaria de destacar alguns pontos aqui dos vazamentos, para você sempre ter como critério na seleção, na referência de alguma marca, de alguma linha de equipamento. Né? Um dos pontos é o quê? Vedações precárias, como as fitas EPDM, por exemplo, né, que vai dar uma vida útil menor, vai dar muito vazamento, pode ser pontos de condensação no painel, porque se tiver um vazamento aqui de ar gelado, pode gelar o painel externo e pode haver condensação ali, fora o desperdício de energia. Falta de robustez nos elementos de fixação. Né? Então, também dobradiças, fechos, que não vai ter robustez, que vai ficar estufado, pode ser também pontos de vazamento no teu equipamento. Da mesma forma que painéis com poucas dobras mal feitas, pode ser fuga do ar por dentro desses painéis. Se tiver fuga do ar dentro desses painéis, também vai gerar uma chapa no lado externo, também vai haver condensação. E também dampers com vazamento ali nos eixos e nas aletas. Antes mesmo de adentrar no full coil, pode haver então esse tipo de vazamento nos dampers, também pode haver aí desperdício de energia. Com isso a gente propõe algumas soluções, que é a caixeta de vedação injetada, que eu havia comentado lá, que atende a nossa UTA 01, que é a nossa linha de lançamento, que fica injetada diretamente sobre o painel da máquina e não sobre o perfil. Dobradiças de dobradiças e maçanetas com robustez, né, que vai garantir uma maior vida útil do equipamento. Aperto gradativo também, que garante uma maior estanqueidade nas portas de acesso. Dampers estanques tanto nos eixos quanto nas aletas, também evita-se aí pontos de vazamento do ar. E claro, ter aí a noção de que ter equipamentos com marcas de referência para de grande porte de equipamentos, para garantir o quê? Gabinetes com estruturas robustas, que evite qualquer tipo de torção no equipamento e qualquer tipo de vazamento também. Então aqui é uma ideia de um exemplo que a gente forneceu há muitos anos atrás, de um equipamento aqui com uma roda alta de aproximadamente 5 metros de altura. Tá? Então isso eu quero mostrar para vocês que ter sempre como na cabeça que algumas marcas de referência vão garantir isso aqui em campo. Agora sim, na parte do cálculo do vazamento, o que a gente fez? Tá? A gente está idealizando que a UTA 01 atende a classe C, e não é uma ideia, na verdade, isso daí é lógica, isso é uma obviedade, o nosso equipamento vai atender, versus uma UTA 02 em mercado, que vai atender a classe A de estanqueidade. Então a classe A, ela tem uma baixa pressão no sistema, né? Então, ou seja, vai ter bastante vazamentos, inclusive esse recorte aqui da norma, mostra que na classe A o vazamento admitido para uma pressão diferencial de 500 pascal é 1,53 litros por segundo por metro quadrado, enquanto que na classe C o vazamento admitido é 0,19 litros por segundo por metro quadrado. Então, considerando a área interna dos equipamentos, nós calculamos o vazamento dos painéis. Na classe C, que é o UTA 01, 6,5 metros cúbicos por hora, e na classe A, 53 metros cúbicos por hora. Nós calculamos aqui o consumo elétrico adicional no modo ventilador, em função do vazamento do ar. Como é que a gente fez isso? Aqui já eu já estou puxando alguma informação que eu vou passar mais para frente, tá? Mas aqui é a potência absorvida do modo ventilador, multiplicado pelo diferencial perdido, ou seja, vazamento dividido pela vazão, e dividido pelo rendimento do ventilador, que na UTA 01 é 68%, eu vou mostrar depois, e na UTA 02 59%. Isso vai dar de consumo adicional de 0,0028 kWh versus 0,0385 kWh, ou seja, um consumo de energia maior na UTA 02 devido ao maior vazamento admitido, porque tem uma classe de estanqueidade inferior. Enquanto que na perda adicional térmica, ou seja,
aquele ar já foi condicionado, já foi passado na serpentina. Se nós tivermos um vazamento, a gente vai ter um desperdício também pela serpentina, né? Porque já foi desperdiçado. Então pegamos a capacidade da serpentina, aproximadamente 39 kW, multiplicado pelo diferencial ali do vazamento em relação à vazão total do equipamento e dividido por aquele copy de 3, também da mesma forma que a gente fez anteriormente. E isso aqui a gente consegue ver que o consumo de energia vai ser maior na UTA 02, de 0,1342 kWh versus 0,0166 na UTA 01. Por fim, a questão do motoventilador, 2 pontos que eu gostaria de comentar. Dentre várias pontos que a gente pode comentar sobre a seleção do motoventilador, a gente destaca 2. Tanto a parte do rendimento, quanto maior o rendimento do ventilador, menor vai ser o consumo de energia, quanto da questão da pressão estática. Né? Então, a pressão dinâmica. A pressão dinâmica nada mais é do que a pressão necessária para acelerar o fluido da estagnação, da inércia até a velocidade de escoamento. Maior vai ser a pressão dinâmica quanto maior for a velocidade periférica. Para atender um ponto de pressão e vazão, seleciona um ventilador. Quanto menor for o diâmetro, maior vai ter que ser a velocidade dele, para atender essa condição de vazão e pressão. Maior a velocidade de rotação, maior vai ser a pressão dinâmica, maior vai ser o consumo de energia. Mais ou menos isso. E nesse cenário, nós estamos estimando um ventilador de diâmetro 500 mm, um motor EC, acoplado diretamente, na UTA 01, enquanto que na UTA 02, 355 mm de diâmetro do rotor, com o motor AC. Aqui nós temos uma curva do ventilador de 500 mm de diâmetro. Ele atende uma eficiência máxima de até 68%, rotação de 1.000 a 19 milhões de cúbicos por hora, rotação 3.440 RPM, 2 polos, motor 2 polos. Comparado ao próximo ventilador, ele tem menor velocidade periférica, porque o diâmetro é maior, menor nível de ruído, maior vai ser a eficiência, até 68%, nesse cenário deu 68%. Como tem uma maior eficiência, vai ter uma menor potência consumida também. Versus o outro ventilador, tem uma eficiência máxima de 64%, embora aqui na seleção tenha dado 59%. Com a velocidade periférica maior, menor vai ser a eficiência e, consequentemente, maior vai ser a potência consumida. E isso vai ficar evidenciado nessa tabela. Lembra que eu havia comentado que a gente ia somar todas as perdas de carga dos acessórios? Pois bem, está aqui na minha esquerda, aqui, então, da UTA 01, onde o somatório das perdas de carga deu 710 Pascal, versus na UTA 02, que o somatório das perdas de carga de todos os componentes deu 916 Pascal, 200 Pascal aproximadamente de diferença. Isso sim vai, de fato, fazer muita diferença ali em termos de economia de energia. E aqui na minha direita, nós temos o que é a potência consumida. Então, na UTA 01, nós vamos ter uma potência consumida de 1,52 kW, vamos utilizar aí um motor de 2,2 kW, enquanto que na UTA 02, potência consumida de 2,29, onde o motor vai ter que ser um motor de maior capacidade para suprir essa demanda de energia. Consequentemente, o ventilador ele possui um rendimento menor. E esse rendimento aqui está atrelado diretamente à aerodinâmica do ventilador, não necessariamente ao rendimento do motor elétrico. Só para finalizar aqui, rapidamente, o tempo já está acabando aqui. Aqui é uma curva que mostra o consumo de energia em período de meses. Tá? Então, essa linha aqui é da UTA 01, e aqui nós temos o consumo de energia em quilowatts. Percebam que o consumo de energia sempre vai ser inferior ao da UTA 02. Por que ele dá esses picos aqui depois dele decai? Porque é o momento de troca dos filtros. Então, os filtros acabam se tornando limpos, decai novamente a perda de carga, decai novamente o consumo de energia. Então, percebam o quanto que é importante selecionar bons componentes que aderem a poucas perdas de cargas no sistema. Para finalizar aqui, essa aqui é uma tabela com todos os consumos elétricos. Então, o primeiro é relacionado já à parte do motoventilador, que nós já havíamos visto aí há 2 slides atrás, em kWh. Aqui o segundo é em termos de consumo de energia perdido por vazamento. Aqui nós temos as perdas térmicas pelos painéis isolantes, uma espessura maior, ionização de fonte térmica, assim por diante. E nós temos um somatório no final de consumo elétrico perdido. Né? A diferença entre eles vai dar quase 1 kWh, considerando um custo aí de energia de 74 centavos
durante um ano, durante 24 horas ao dia, nós vamos ter um consumo cujo custo vai dar quase 6 mil reais. Considerando esses valores aqui aproximados de cada uma das lutas, vamos ter um payback de retorno de 14 meses. Aqui está um ponto de 18 anos, vai dar uns 14 meses. Então isso aqui é para mostrar o quê? Que de fato pode ter uma boa seleção de uma luta, tanto na parte de seleção da linha do equipamento, marca de referência, componentes, isso tudo somados pode dar um diferencial muito grande para o cliente final na parte de consumo de energia e na parte do custo para o cliente final. Mais uma vez que essa máquina é uma máquina simples, 5.200 metros cúbicos por hora de vazão. Geralmente aí vai pegar um hospital que tem 10, 15, 20 equipamentos deste, maior porte, maior capacidade, e isso consequentemente vai dar um diferencial muito maior do que esse payback que eu mostrei aqui. Então a ideia da Berliner Luft era mostrar esse comparativo. A gente sempre vai estar à disposição aí, conforme a gente comentou lá, eu comentei lá no segundo slide lá, que a gente é uma parceira aí na solução global aí, a parte de ventilação e ar-condicionado. Sempre buscando tecnologia e eficiência para todos. Então, fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, meus contatos estão aqui embaixo. Estou à disposição.